E aqui no estúdio a gente conversa com o Procurador de Justiça Edilson Monjonet Bonfim. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Não houve confissão, não há testemunha presencial, portanto o caso deve ser concluído, deve ser decidido com base nos indícios. De todo o material recolhido até agora, alguma prova concreta contra Gil Rugai ou os indícios podem levar a várias interpretações, procurador? Tudo pode levar a várias interpretações, inclusive uma prova concreta, uma perícia. Pode estar equivocada a perícia, mas indício é um dos tipos de prova. Há um erro muito grande de confundir-se indício com suspeita. Suspeita não é prova. Indício é um dos tipos de prova rolar no Código de Processo Penal e o Supremo diz aí. Então, indícios, diz a imprensa, dizem os autos, dizem os que compulsam que, sim, há um feixe indiciários que apontam a esta autoria. É o que diz o Ministério Público. Cabe agora à defesa dizer que estes indícios não apontam na direção que nós pensávamos que apontavam e por isso, então, ele seria inocente. Vale dizer, provas existem sim, como haverá também a argumentação defensiva no intuito de construir uma contraprova. Caberá agora a inteligência dos jurados, a especial sensibilidade de cada um deles, dizer se condena ou não. De fato, não há confissão, porque crimes desse tipo não se costuma confessar, não há testemunha ocular, as paredes não dão testemunho, quem elege cometer o crime da forma como foi cometido já o fez, convicto de que ninguém vendo ficaria fácil negar a autoria. É o que pode ser que esteja acontecendo e nos parece que assim o seja. Pois é, doutor Edilson, um dos princípios aí é que os jurados sejam leigos, né, em relação à lei, e justamente porque o júri popular tem muito essa questão emotiva. O fato do réu estar morando com a mãe e com a avó, isso tem um peso, né, para a argumentação aí da defesa, porque elas acreditam na inocência dele. Sem dúvida nenhuma, que é uma argumentação defensiva muito boa. Dizer que a avó sofre de mal de Alzheimer, que ele cuida, isto tem um peso muito grande. Agora, tem que ver o quanto isto é usado a favor dele como simples argumento emotivo, pietatis causae, diziam os latinos, para despertar a piedade, o quanto isto foge da razão para retirar a responsabilidade dele e o quanto isto é verdade mesmo. Agora, que joga um peso o argumento emotivo, joga, e os advogados, sem dúvida nenhuma, trabalharão muito em cima disso. Complementando a pergunta do Luciano, inclusive o irmão dele, o único irmão dele, vai testemunhar em defesa do Gil Rugai. Sim, é perfeitamente possível isso, porque manietado pelo sentimento afetivo, algemado pelo coração, já perdeu o pai talvez pela morte, talvez não queira perder o irmão para a prisão. É difícil um irmão aceitar que o outro tenha matado o próprio pai, se assim o fez. Não me cause espanto estas defesas feitas por familiares, mesmo quando a vítima tenha sido um familiar. A tragédia eles não querem que se amplie. Doutor Edilson, mesmo que ele seja considerado culpado hoje, quais devem ser os próximos passos? Ele pode ainda recorrer depois dessa sentença? E o senhor acredita que vai ter um desfecho final, um veredito final desse caso, em quanto tempo? Olha, é difícil fazer uma previsão porque o júri, a rigor, pode nem começar. Se uma das testemunhas for julgada imprescindível e tendo sido intimada não comparecer, a defesa ou a acusação pode insistir e o júri não se realizar. Mas admitamos que o júri se realiza, e é isto que a sociedade espera que aconteça. Pode durar 2, 3, 4, 5 dias ou mais. Depende muito se vão requerer leituras de peças, o quanto vão se estender na inquirição, nas perguntas às testemunhas ou aos eventuais peritos arrolados. Você pode perguntar em 5 minutos, em 50 minutos ou em 5 horas. O Código não estabelece. O Código só estabelece um tempo para os debates. Respondendo à sua pergunta, sim, condenado ou absolvido, poderá haver apelação por parte do vencido. Se ele for absolvido, apela o Ministério Público. Se ele for condenado, apela a defesa. Apelando um ou outro, esta apelação pode se fundamentar em 2 requisitos. 1, ter havido eventual nulidade no julgamento. O que é a nulidade? Não ter sido obedecido os ditames da lei na realização do júri. 2,
Pode-se postular a anulação do julgamento, porque o mérito do julgamento, a prova, apontaria numa direção e a decisão foi dada em outra direção. Então seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Argumento que, neste caso, não sabemos se justificaria uma anulação. É um bom debate, o promotor, bom promotor, os advogados, excelentes advogados, não tenho dúvida que aqueles que acompanharem este julgamento terão muito a aprender com a lição do júri enquanto cidadania. Doutor, se nem defesa nem acusação conseguirem legitimar as provas, conseguirem provar alguma prova concreta contra Gil Rugai, a dúvida favorece ao acusado, favorece ao réu? Sim. A dúvida não se trata de provar concretamente, porque provas existem, como existem contraprovas. Nós, enquanto julgadores, que vamos aceitar uma ou outra. Então, o promotor dirá, eu provei. O advogado dirá, eu provei no meu sentido. E o jurado vai albergar, aceitar uma ou outra versão. Porém, se na balança do espírito dele resistir ou permanecer uma dúvida, ora ele condena, ora ele absolve, vai se estabelecer um ponto mediano de dúvida e neste momento, indúbio pro réu, em favor do réu será decidido. Portanto, a dúvida ajuda a defesa. Doutor Edilson, a defesa já disse que vai questionar o resultado da perícia feita há 9 anos, que liga a pegada ao réu. O senhor acha que a nossa perícia evoluiu de uma forma tão grande assim em 9 anos, que uma nova pode ter sido feita e anexada nesse momento, nesses anexos que a defesa colocou agora nesses últimos dias? Olha, a rigor não precisamos primeiro ir para a perícia. As pegadas na neve, o homem desde os tempos da caverna acompanha as chamadas pegadas. E cada um de nós temos condição de saber aquilo que se assemelha a uma pegada humana ou não. Depois a perícia chega neste caso, e não são de 9 anos para cá. A perícia já era perita à época dos fatos, simplesmente para decodificar o tamanho da pisada, o tipo do pé, se aquilo se amoldava ao pé do suspeito, do então suspeito. Eu não creio efetivamente que tenha havido avanço na perícia nesses 9 anos, mas também tenho certeza, a defesa ao fazê-lo está exercitando um legítimo direito de contestar a perícia e eventualmente pode surgir uma surpresa daí. É por isso que o júri é bonito. Quando os debatedores são hábeis e inteligentes, eles levantam verdades ou fazem surgir verdades que aos leigos não era dado adivinhar. Então estão de parabéns os debatedores, porque a acusação será levada a bom termo e a defesa, eu não tenho dúvida, estará à altura. Doutor, rapidamente para a gente encerrar, 2 perguntinhas. O vigia que teria visto Gil Rugai saindo da casa, ele mudou a versão do depoimento durante 3 vezes. Isso é visto como pelos jurados, testemunhas que se contradizem, e quantos anos Gil Rugai pode pegar se for condenado? Tem que ver o porquê que se mudou a versão. Há muitas hipóteses. Uma delas pode ser o esquecimento. Prestar depoimentos 5 ou 10 vezes, se os depoimentos foram absolutamente idênticos em todas as vezes, para mim é um sintoma de que tem alguma coisa errada, foi decorado. Porque é natural que com a ação do tempo hajam pequenas distorções. Porém, se a distorção é em ponto fundamental, então aí em algum lugar tem mentira. Porque um fato não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou o depoimento era um ou era outro. O que eu quero dizer é, no periférico pode haver pequenas contradições. O que não pode ele dizer uma hora, este é o Gil Rugai, outra hora a quem estava lá na casa era outra pessoa. Aí o ponto é fundamental, em algum momento a mentira ou confusão. Com relação à pena, a pena vai de 12 a 30 anos. É impossível dizer-se com primazia ou com certeza de quanto o juiz fixaria, não pode passar dos 30 e não poderia ser menor do que os 12, a menos que os jurados afastassem as chamadas qualificadoras e a pena poderia chegar até os 6 anos de homicídio.